No episódio anterior, The White Lotus rompeu a sua estrutura tradicional, né? Era aquela estrutura onde cada episódio meio que cobria 24 horas de um dia ali dos hóspedes. Toda aquela noite ela foi reservada para este episódio, o que sugere que muita coisa iria acontecer. De fato acontece, embora não necessariamente avancemos muito ali além do que já estava acontecendo. Então é literalmente um episódio apêndice do passado, né? Só define um pouco mais os assuntos, aprofunda ali acolá, mas trata do tema de libertação, que eu acho que condiz muito com essa ideia deles estarem presos a realidades que eles acham que são reais. Antes aí da festa da lua cheia, já deixo o aviso, tá? O vídeo a seguir está cheio de spoilers. Se puder, deixa o seu joinha, se inscreve no canal para continuar recebendo os conteúdos por aqui e vamos lá ao que interessa. Na reunião da família Ratcliffe, o Timothy e a Victoria seguem caminhos opostos. Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, eles se encontram, eles se alinham. Ele está entorpecido por calmantes, encara o dinheiro com melancolia, sente que o seu poder está se esvaindo, há até a possibilidade das suas contas já estarem bloqueadas, tornando a estadia naquele resort uma ilusão maior do que já era. E a Victoria, por sua vez, com os efeitos do remédio ou dos remédios sendo reduzidos, torna-se mais expansiva. Fala cada vez mais aquilo que pensa. Já falava, agora fala mais ainda. E muitas dessas coisas são besteiras, mas nesse episódio ela tem algum acerto, se você pensar bem. Não digo um acerto, mas pelo menos algo que nos faz refletir. Mas voltando, né? Antes era o marido quem puxava as conversas, agora é ela quem assume o controle dessas conversas, se você perceber bem. Quando a filha menciona a ideia de se mudar para a Tailândia, Victoria tenta trazê-la de volta à sua realidade. Não a realidade, mas a sua realidade. Mas você não é budista, pode se interessar por essas coisas, mas não pode fazer parte delas. É curioso que eu acho que aqui ela atua muito parecido com o que a Tânia atuava, né? Sabe, essa pessoa que parece que tem que ultrapassar várias barreiras para falar, né, para se comunicar, enfim. Em seguida, né, essa frase, com arrogância, ela confunde Tailândia com Taiwan. Esse diálogo eu acho que expõe a desconexão da Piper com a cultura que ela deseja adotar. Eu já relatei isso nos episódios passados, né? Foi tema do meu último vídeo. Sua relação com a Tailândia parece parte de uma fantasia exótica vendida para turistas, que eu também já comentei sobre. E o episódio reforça isso ao retratar Bangkok pela primeira vez, só que é uma Bangkok bem genérica. Ela pode ser qualquer metrópole ocidental, de acordo com os planos que o episódio escolhe. O Rick tá lá de cima, né? A gente vê aquele amontoado de prédios, que pode ser Nova York, pode ser São Paulo, pode ser Tóquio. Então, essa Tailândia que eles estão vivendo ali é uma Tailândia tão falsa que, se a gente pensar bem, os distancia da realidade que eles já veem, ou seja, é uma Tailândia fabricada, né? O que os turistas compram, eu reitero esse ponto, não é real. É uma versão estilizada, enquanto que Bangkok, se a gente pensar, seria familiar o suficiente para que aí sim eles não se sentissem deslocados. Então eles querem comprar a sensação de estarem deslocados. Eles querem, e Piper está comprando tanto essa sensação que quer ir para lá. A resposta dela à mãe amplia a nossa reflexão. E você que é católica, você nem nasceu em Belém? Essa provocação desmonta a lógica de pertencimento que a Victoria tenta impor. Desmonta total. O cristianismo que se espalhou ali com a colonização não é também uma construção imposta? Será que hoje nós também não vivemos num grande resort chamado Brasil, por exemplo? Assim como os hóspedes de The White Lotus veem o mundo sob um olhar colonialista, né? Esse foi um tema da primeira temporada, inclusive. Todos habitamos um sistema moldado por influências externas. E a gente nem questiona mais. A gente vive nesse resort de luxo, nessa realidade que está por cima de uma realidade que a gente nem sabe mais definir como era. Então, a Piper, com a sua visão ingênua, acredita na autenticidade do seu caminho. Mas Victoria também é ingênua. Ela acredita na realidade que tem, só que a realidade que tem também é forjada. Tem um livro, o Hiperculturalidade, do Byung-Chul Han, que ele fala uma parada que eu nunca vou esquecer. Será que realmente dá para viver a nossa cultura de fato? Será que a nossa cultura matriz ela é realmente alcançável? Ou será que não somos turistas de camisas floridas
em todo lugar que estejamos, inclusive no nosso. O que é que eu quero dizer com isso? A primeira temporada mostrou, né, aquele resort construído em cima de uma realidade. A segunda temporada buscou descendentes de italianos tentando buscar sua origem, quando os verdadeiros italianos ali, né, conseguiram sair por cima porque viviam a verdade. E aqui, esse diálogo, que eu acho muito poderoso, demonstra que nós mesmos, nós brasileiros, lá os norte-americanos, fomos levados a sermos turistas da nossa própria existência, da própria existência da nossa nação. Nossa nação, ela foi forjada em cima de uma camada de nativos que, repito, a gente não preservou, tanto não só preservou como matou, tanto não só matou como a gente finge que é nativo dessa terra. Mas somos mesmos? Olha que diálogo poderoso, hein, esse? Poderoso. Quando Vitória sugere que o local onde quer viver pode abrigar ali onde a filha quer viver, né? Pode abrigar ali uma seita sexual, ela responde: o monge que comanda o lugar já publicou livros importantes. A mãe rebate, Charles Manson também. A jovem não percebe que nunca conheceu a realidade que busca. Ela conheceu apenas a versão que lhe é vendida no livro e ali, naquela camada muito fina de verdade. Quando tenta encontrar o monge, lá no episódio passado, ela foi recebida por um secretário ocupado no computador. Não é tão diferente da vida que ela quer abandonar. O Timothy, perdido, ele escreve uma carta de suicídio e tenta tirar a própria vida. Vitória, sem entender a profundidade ali do seu sofrimento, acredita que é apenas a decisão da filha que está abalando ele, né? E então, no momento de desespero, Timothy recorre à religião. Me fale o que fazer, ele roga. Ele implora a Deus. Só que isso não é necessariamente um ato de fé ali que a gente viu acontecer antes. Esse apelo mostra que para ele a religião é um recurso pontual, é um recurso, é uma coisa, é algo que se consome quando conveniente. É exatamente como o Piper trata ali a sua espiritualidade. Um bem de consumo. Nesse caso, para fugir de onde ela está. De onde que ela está? Não é da cidade em si, mas da sua família, como eu já falei no vídeo passado. Ela busca uma religião que prega o desapego, mas a transforma em um objeto de consumo também. O Timothy faz o mesmo com a fé. Resgata a fé apenas quando precisa mesmo. No geral, não sei se é tão diferente assim entre a espiritualidade dela e o materialismo do pai, que está desesperado porque está literalmente perdendo aí o seu material, aquilo que ele tem, os seus bens. E assim, lhe resta aquele bem etéreo, né? Que é a tal da fé. Ou seja, na falta da verdade dele, das coisas dele, do dinheiro dele, lhe resta a fé. Talvez isso ninguém consiga lhe roubar. Lhe roubar, não. Tomar de volta é diferente. Todos estão presos a um resort. Seja ele de luxo ou seja ele de crenças. Todos. Piper também não vive uma realidade plena. Não sabe o que está comprando. Acha que sabe, mas não sabe não. Antes de continuar aqui com o vídeo, só um recadinho aqui do meu patrocinador desse vídeo, tá? Não é novidade pra ninguém que as roupas são peças importantes pra imagem que as pessoas tentam passar umas pras outras. Você já deve ter conhecido alguém que só usa marca de grife, paga uma nota por uma blusa simples, cujo material, veja só, nem é grande coisa assim, mas tudo vale pelo status, tá? Só que deixa eu dar uma dica, faça isso não. Faça como eu, invista em peças da Insider, porque o preço cabe no seu bolso e demora 3, 4, 5 vezes mais tempo para desbotar do que essas que custam aí um rim. O estilo básico que combina com qualquer ocasião permite que os outros vejam que você é uma pessoa legal, tem cabeça aberta, ninguém vai te chamar de engomadinho. As peças nem precisam engomar, gente. Olha só, não tem como lhe chamar de engomadinho porque não precisa engomar as peças. Elas se desamassam no próprio corpo. E como em março tem a Semana do Consumidor, fica atento, fica atenta, porque surgem aí um monte de promoções que são tudo pela metade do dobro, mas com a Insider não tem enrolação, tá? Utilizando o meu cupom PHSANTOS, acessando o link que tá na descrição e no comentário fixado, você ganha 15% de desconto. Eu falei, eu pedi, me dá os 15% Insider. Tá aí, agora você tem 15% de desconto que, somado aos descontos do site, podem chegar até 35%. Então vai por mim, escolha pelo melhor custo-benefício, porque isso é ser esperto. Isso é que é ser ligado nas coisas. E eu não vou nem dizer quem é besta aí, para eu não me complicar nas coisas, tá? Mas use Insider, confira, você vai curtir. Voltando agora ao tema.
Vamos lá falar do Gaitok, né? Ao contrário dos nativos ali das temporadas passadas, ele não demonstra sinais de que dará a volta por cima, o que é uma pena. Ele sabe que o homem à sua frente ali, o Timothy, ele está com a arma que perdeu, mas ele não tem coragem de confrontá-lo e pior, parece ser mantido sob controle, sob rédeas muito curtas e invisíveis, pelo encarregado do hotel. Na cena com Belinda, inclusive, o encarregado, né, inicialmente reconhece o perigo ali do Greg, mas logo tem que distorcer a situação para preservar a suposta paz do local. Então, no fundo, o cara só quer evitar problemas e o Gaitok é um meio para isso. Então, se ele for um problema, terá que ser eliminado sumariamente, ao que essas duas cenas convergem em pensamento, né, no caso. Mais do que timidez, o que impede o Gaitok de agir é essa regra muito rígida do hotel de que funcionários não devem incomodar os hóspedes. Não devem se relacionar, não devem chegar perto, não devem importunar, devem manter, portanto, aquela ilusão. Gaitok até vê, né, a sua amada Mookie ali também vivendo um pouco dessa ilusão. E ele se satisfaz um pouco com aquilo, mas ele já tem que voltar para a sua realidade, que é resolver o diacho da arma. Ele precisa do emprego. E sufocado por esse sistema, ele mal consegue ser direto com o Timothy. Ele não consegue. Ele acaba mentindo pro colega que o substitui no turno mais tarde, dizendo que tá tudo normal. E aí volta aquele cara que tava achando, a partir de lapsos de confiança, ali um caminho, um destino referente à sua querida Mookie e que agora vai sendo levado a se enclausurar novamente, a se esconder novamente. Vou voltar ao Fabiano, né, o encarregado do hotel. Ele deixa bem claro ali aos funcionários, vocês não podem ser humanos. Esse negócio de ser humanos aí é para quem tá comprando suposta humanidade aqui. Vocês devem servir sem questionar, porque quem tem dinheiro está acima do bem e do mal. Essa hierarquia se impõe tanto na conversa com Belinda quanto na forma como ele acua o Gaitok. No entanto, o verdadeiro culpado ali é o Timothy, pensemos bem. Bastaria que a verdade fosse revelada, fosse dita e as câmeras verificadas para livrar o Gaitok dessa sua culpa. Mas sabemos bem qual é o lado fraco dessa corda. Sabemos bem onde essa corda costuma arrebentar. E Gaitok também sabe isso perfeitamente bem. Por isso, tenta agir de uma maneira que mais se compromete do que qualquer outra coisa. Belinda decide seguir com a sua vida depois da abordagem que teve. O medo que sentiu do lagarto em seu quarto ali, né, que estava ali escondido no seu quarto, se torna agora um medo simbólico. A sua verdadeira ameaça é o homem cuja natureza começa a entender, que no caso é o Greg. O lagarto, elemento natural e estranho ao ambiente controlado do resort, serve de metáfora para essa situação como um todo. E aqui pode ser que eu pese a mão, mas há uma ambiguidade em como ela lida com isso tudo. Afinal, ela dá consentimento ali, né, ao Pornichai, criando a impressão de que ele a desejava desde o início, quando na verdade muita coisa partiu dela, e usa isso para que ela também se proteja. Então, é desejo, mas também é proteção. Será que é tão diferente de outras relações que a gente vê aqui nesse nosso plantel de personagens? Eu acho que não. As cores azul e vermelho aparecem de forma intensa nesse episódio, como se a frieza e a solidão fossem constantemente interrompidas pelo perigo. Vide o fogo do letreiro ali na festa Bem-vindo à Tailândia. Esse jogo de cores se repete na interação entre as amigas e os russos, né? O trio de amigas e os russos. Nada ali soa natural. Nenhuma conversa soa natural. O papo gira em torno de fisiculturismo, até de possíveis crimes, mas é sob a desculpa de uma brincadeira. Elas entram no jogo, sorriem, competem quem bebe mais. E isso é também mais uma experiência falsa dentro desse mundo, desse grande mundo de ilusões que estão comprando. Laurie, a única solteira do grupo, parece se divertir genuinamente e mergulha sem reservas. Mas se pensarmos bem, todos estão buscando libertação de alguma forma. Ela retirar a roupa é muito isso, né? É essa libertação que ela tá tentando forçar ali naquela situação. Piper, já falei, tenta fugir da família. Belinda busca um escape no homem que lhe vende essa ilusão também. A ilusão da segurança. E as três amigas refletem diferentes níveis dessa entrega. Laurie se joga, Jacqueline flerta com a liberdade, mas de forma calculada, tanto que ao final é ela quem toma a iniciativa e deixa Laurie para trás, revelando mais uma vez seu egoísmo, e Kate, por sua vez, tenta ignorar tudo isso, mas acaba embarcando, oscilando entre distanciamento e participação naquilo tudo que está acontecendo o tempo todo. É como se ela estivesse desejando, mas reprimindo. Vamos de novo a Jacqueline, frustrada por não conseguir contato com o namorado, insegura com o envelhecimento, fica obcecada ao ver garotas mais novas. Reage com sensualidade, provocando os homens para reafirmar seu valor. Ela precisa fazer ciúmes até em desconhecidas para provar que ainda pode competir. Mas por quê? No fim,
foi Jacqueline e não Laurie quem tomou a atitude mais extrema. Por quê? Será que ao perceber a amiga se envolvendo, quis ela reafirmar o seu domínio? Será que não foi isso? Quando Kate comenta que já são senhoras e que por isso precisam dormir, brincando obviamente, Jacqueline desperta gritando, quase em surto, não somos não. A idade do namorado dela, aliás, me interessa muito, porque vai fechar um pensamento que eu tô tendo sobre essa personagem, mas que eu não vou trazer por agora. As atitudes da Jacqueline deixam claro que a sua amizade com as outras é só fachada, né? Isso vinha sendo desconstruído, mas nesse episódio se reconstrói como um todo. Eu fui muito julgador lá no começo, né? Quando ela era o centro das atenções e ela adorava estar nesse ponto. E aí depois eu tive que me desfazer disso porque o episódio, ou os episódios, melhor dizendo, foram mudando esses centros. Aqui o episódio mistura todas as três. Na piscina, por exemplo, a gente não sabe quem é quem, a gente só consegue distinguir a Kate. E olha lá, né? Mas a gente não sabe bem quem é quem e tal. A Kate tá de pijama, achando que, tá bom, chega disso aqui. E as outras estão cada vez com menos peças de roupa, né? Mas tudo isso para, ao misturar as três, dizer que quem vence no final, digamos assim, é a Jacqueline. Deixando claro, então, que a sua amizade com as outras é para que ela se alimente, para que ela alimente o seu ego, para que ela sempre esteja na frente. É uma amizade tão falsa quanto o brinde em russo lá dizendo Shia LaBeouf, né, o nome do ator. Foi ela quem mais incentivou Laurie a se envolver com o mordomo, até empurrando-o para cima dela na boate. Mas pelas costas, foi quem realmente levou a relação adiante. Ela interpreta um papel até com aquelas que chama de amigas, tão boa atriz que ela é. No fim, tudo gira em torno dela. E a forma como olha para o funcionário no final do episódio não poderia ser mais reveladora. Ela não o vê como uma pessoa, mas como um pedaço de carne. E desculpa aqui, mas eu vou ter que usar essa metáfora. Não à toa, que é aquilo dentro de si. Eu sei que eu sou babão, mas eu preciso aqui destacar a atuação da Laurie, né? A atuação da Carrie Coon. Eu adoro essa atriz, assim, mas de todo jeito. Cara, que atriz espetacular. Eu sou completamente apaixonado por ela. Até em filme ruim. Mas, meu irmão, aqui, ela fazendo essa mulher embriagada, não só por estar embriagada, mas olha a naturalidade com que ela, sabe, com que ela caçoa, né, daqueles elementos masculinos, digamos assim, e ao mesmo tempo quer. Olha que fantástico. Olha como ela renega aquilo e ao mesmo tempo se entrega ao ponto de ficar nua naquela situação. Tu é doido. Ela não guarda mais pra ninguém os desejos ali, né, naquela bebedeira inteira. Olha a atuação dela de se entregar a isso. De literalmente se jogar naquela piscina. A gente mergulha junto com ela. Atuação magnética. Atuação espetacular. No iate do Greg, a caminho da festa da lua cheia, Chloe deixa bem claro para Chelsea que a sua atração pelos irmãos Saxon e Lachlan é puramente física, e não só física, meio que rebelde. Gosta de homens mais novos porque isso alimenta o seu instinto de superioridade, diz ela. Chega a admitir que o seu marido poderia matá-la e não liga para aquilo. Chloe parece confortável com as suas escolhas. Quando eu era modelo, diz ela, todas as garotas românticas acabavam falidas ou abandonadas. Diz, convencida de que a superficialidade é a única forma de sobrevivência que lhe restou. A carreira passou, mas ela ainda pode se divertir e abraça esse vazio com muita convicção. Não importa o que o marido, companheiro, quer que seja, possa fazer como resultado disso. Eu não sei se sua jornada é tão diferente da Jacqueline. Não sei. Parece distinta, mas ambas seguem o mesmo caminho de glamour e ilusão. Tudo gira em torno do ego. E qualquer ameaça, seja ao desejo, seja à validação ou à autoimagem, é vista como um ataque. No caso de Chloe, o marido, que já não a deseja da mesma forma, representa uma rejeição que ela não consegue aceitar. Assim como Jacqueline, busca experiências que mantenham vivo o ego inflado de outrora. Mas o que as mudou não foi a idade, foi o tempo, que é inescapável para todos e elas não notam. Chelsea, por outro lado, embora não tenha Rick da maneira que gostaria, bom dizer, tem mais do que Chloe descreve ter com relação ao Greg. Resiste às investidas e rejeita os conselhos da amiga. Preocupada com a ida de Rick a Bangkok, se diz quase como a mãe dele. Mas ela que é a mais nova da relação, ou seja, olha a imaturidade que o Rick tem. Inerente a muitos homens, diga-se de passagem. Quando diz que não o trairia porque ele ficaria triste, percebemos que a sua preocupação é genuína. Ela ainda enxerga Rick como uma pessoa, não apenas como uma parte de uma relação desgastada, que não tá dando tanto certo assim, mas ainda uma pessoa. Ela não precisa traí-lo para sair por cima. O ego dela é tão bom que ela não precisa dessa traição, pelo menos nesse episódio. Ela o respeita
apesar de ele mesmo não respeitar tanta relação assim. Interessante isso. Chelsea é uma personagem muito interessante. Muito. À medida que a noite avança, a dinâmica entre Saxon e Lachlan se inverte. O mais velho sempre se mostrou seguro e dominante, tanto que investe ali na Chelsea, né? A única que não lhe dá atenção, é bom que se diga, e diz assim, eu gosto de desafios, porque a vida é uma só. Já o Lachlan, antes tímido, questiona, e se a vida for só um teste? Enquanto Saxon rejeita qualquer reflexão, Lachlan, ele decide mergulhar de cabeça naquilo tudo. Ele aceita drogas sem hesitar, tenta superar o irmão, que admira aquilo dali. Estranha, é melhor dizendo assim. Saxon, que se auto-intitula uma página em branco, resiste até o último momento, mas ao ceder se transforma. De figura confiante, torna-se vulnerável, desabando no que deveria ser um momento de conquista. O mais novo assume o controle, reverte a dinâmica entre eles. Quando se deitam na areia, quando os fogos estão, ou seja, no clímax, Lachlan já diz o que ele quer. Ele olha para o irmão, ele não olha para as duas. Esse contraste se reflete nos pais. A mãe, antes medicada e passiva, para de tomar remédios e reassume o controle da própria vida. O pai, por outro lado, se refugia na medicação e perde espaço. Enquanto alguns se libertam, outros se apagam. Enquanto Locke se liberta, o irmão se apaga. Ou seja, não dá para todos os irmãos ali estarem livres? Aparentemente não. Porque essa é a pressão de um dar certo para que o outro não dê para... Tu entendeu o ponto? No ápice da noite, quando a aventura A4 finalmente acontece, os homens se entusiasmam a ver as mulheres se beijando. Um clichê do desejo masculino. Mas o episódio é esperto. Isso não é libertação. O verdadeiro choque vem depois, quando Locke beija o próprio irmão, com muita entrega, diga-se de passagem. Penso, inclusive, que daqueles envolvimentos é a maior entrega da noite. Chelsea, observando, reage com surpresa. Interessante, ela pensa. Será que isso vai fazê-la embarcar de vez naquela jornada que ela tá tentando negar? Não sabemos. Desde o primeiro episódio, Locke já olhava para o irmão, né, enquanto dormia, nesse caso nu, né, com um olhar muito indecifrável. Agora ele se permite agir. O fato de serem irmãos torna o gesto ainda mais radical, porque a família se orgulha da sua fé cristã. Só que esse ato evidencia todo o egoísmo daquela família, porque até para se libertar escolhem se relacionar entre si. Lachlan encontra a sua libertação no próprio irmão, enquanto a Piper, veja bem, busca a dela o mais longe possível dali. Olha que legal. São tipo Lannisters, né? Uns tentam ir para bem longe do seio dessa família ali de Game of Thrones, enquanto outros só conseguem se dar bem se for um com o outro, e não mais do que isso. Mostra, portanto, como essa família é altamente torpe. Autossuficiente, é verdade, mas completamente torpe. O ponto alto do episódio é a participação especial do Sam Rockwell como o velho amigo do Rick ali, que o encontra em sua viagem a Bangkok. Rick busca o homem que matou o pai que nunca conheceu, mas o que recebe, além de uma maleta misteriosa, é um choque ao ver a transformação daquele que um dia foi boêmio, ou tão boêmio quanto ele. O roteiro constrói essa progressão de estranhamento de forma muito sutil, começando pelo fato de que o antigo amigo, antes um bebedor, né, digamos assim, um alcoólatra inverterado, agora nem toca no álcool. A história que ele conta é sobre ter se mudado para a Tailândia por ser viciado em mulheres asiáticas, até perceber que no fundo queria ele ser uma mulher asiática que transaria consigo mesmo enquanto uma terceira mulher assistia, é tão absurda quanto hilária. O mérito vai para o Sam Rockwell, que mantém uma expressão serena ao dizer tudo aquilo. E também vai para o Walton Goggins, cuja reação de espanto sintetiza o desconcerto do Rick e do próprio público também. Ele se espanta, mas não demonstra, além de ficar boquiaberto. Por mais bizarro que esse assunto todo pareça, essa história ressoa profundamente com tudo que vemos na temporada. Tudo. Será que esse desejo de comprar aquilo que eles estão comprando não é um desejo de ser outra coisa que eles são? Será que isso não atravessa quase todos os personagens aqui? Será que isso não atravessa o Rick? Ao não achar a sua essência, busca vingar o pai, que talvez ache que seja ele a sua essência? Será que a jornada de Piper também não é tão semelhante a isso? Será que a relação entre os irmãos não reflete um tanto disso? Com o mais novo querendo ser o mais velho, veja bem. A família toda parece construída sobre essa ideia de autoalimentação, de manter um ciclo onde cada um precisa ser a versão ideal do outro. O pai, ao falar do sucesso como algo hereditário, reforça esse conceito. Fracassar não é uma opção porque seria uma falha da linhagem. Seria uma falha nesse ciclo de retroalimentação que os mantém. E onde é que o irmão vai se alimentar? Onde é que ele vai se alimentar e tentar tirar, né,
parar de reprimir esses desejos no irmão mais velho. É diferente da ideia aqui que o Sam Rockwell conta de ser ele a nativa, a asiática que buscava. O fetiche de autodescoberta do amigo do Rick dialoga diretamente com o próprio conflito de identidade do Rick. Ele carrega consigo essa revolta pelo passado, mas sequer sabe ao certo por que busca algo que nunca viveu. Sua vida tem sido uma autossabotagem, uma existência em que ele se coloca sempre na traseira de si mesmo, dependendo de uma namorada para cuidar dele como se fosse um filho, buscando mais uma mãe do que uma companheira, portanto. O plano com lente olho de peixe que encerra sua conversa com o amigo resume essa confusão mental. É uma imagem distorcida nos cantos, mas que também traz um ponto focal. Ou seja, no fundo, no geral, tudo que eles estão vivendo ali é uma grande distorção das suas reais vontades, daquilo que está no foco. Eles se convencem de que estão no centro das atenções, mas na verdade estão cada vez mais presos nessa ilusão que está aqui nesse olho de peixe, nessa lente aberta e ao mesmo tempo extremamente fechada. Por isso compram essa suposta liberdade que o local lhes vende. Compram, mas não vivem, como o próprio amigo de Rick exemplifica muito bem qual é o jeito certo que ele queria viver. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio aqui de The White Lotus. Apesar de não ter gostado tanto desse episódio, eu reconheço aí a sua importância. Talvez tenha quebrado um pouco da estrutura do pensamento que eu vinha seguindo, e aí isso me deixou um pouco frustrado, mas conversando com vocês eu vi que tinha muita coisa para abordar. É um episódio, acredito que pode ser essencial para dar um passo adiante em temas que começavam a girar um pouco em círculos. Acho que é hora de fugir um pouco pela tangente, e esse episódio nos permite pensar um pouco disso. A série tá começando a ficar com a faca e o queijo na mão para ir para os seus finalmente, Por mais que ainda estejamos estejamos no meio da temporada. Mas aqui as coisas começam a mudar. Vamos esperar o que os próximos capítulos têm a nos oferecer. No mais, um forte abraço em vocês. Reitero aqui o pedido de inscrição e de joinha aqui nesse vídeo, para ajudar na divulgação desse vídeo. E espero te encontrar numa próxima oportunidade. Forte abraço e tchau.